Olá, co-criador! Eu sou a Jéssica Guedes e estou aqui hoje para ler mais 2 relatos desse livro maravilhoso que é o livro Telepsiquismo, do Dr. Joseph Murphy. Se você já tiver o livro aí em mãos, nós vamos ler a partir da página 132. Caso você não tenha e queira adquirir, eu vou deixar o link para a Amazon aí embaixo, tá? É só dar uma olhadinha na descrição e primeiro comentário fixado. O primeiro relato se chama A Fé o Fez Contemplar o Próprio Corpo. E ele diz o seguinte: há algumas semanas um homem me telefonou dizendo que estava indo para o hospital para se submeter a uma delicada intervenção cirúrgica. Queria algumas frases espirituais para confortá-lo. Aconselhei-o a repetir para si mesmo: Deus está guiando os médicos e enfermeiras. O Deus que tenho dentro de mim está me curando. Tenho fé absoluta no poder de Deus. Depois da operação, que foi bem sucedida, ele me contou que esteve fora do corpo e assistiu a toda a operação. Seus olhos estavam fechados e seu corpo anestesiado. Ele podia ouvir claramente a conversa dos médicos. O anestesista informou que seu coração havia parado e ele recebeu uma injeção direta no coração após o que uma enfermeira começou a lhe fazer massagens. Ele se sentia completamente desligado do corpo, como se não fizesse mais parte dele. De repente, entretanto, se percebeu de volta ao corpo e, quando acordou, contou ao médico o que tinha visto e ouvido. Esse homem goza hoje de uma saúde invejável. Ele me disse: nunca me senti tão bem disposto. Usei a oração que o Senhor me ensinou. Sempre acreditei no poder divino, mas nunca com tanta fé como desde que ressuscitei. Este homem não tem mais medo da morte, pois, segundo todas as aparências, já esteve clinicamente morto. Nessa ocasião, entretanto, se encontrava perfeitamente consciente fora do seu corpo físico, mas em contato com o nosso mundo e também com muitos parentes já falecidos. Além do mais, foi capaz de descrever minuciosamente tudo que os médicos haviam dito e feito durante a operação. Encontrou-se na estranha posição de observar seu próprio corpo como se fosse o de um estranho. Essa experiência aumentou tremendamente sua fé em Deus. Todo mundo tem fé em alguma coisa. As pessoas que se dizem ateias têm fé nas leis da natureza, nos princípios da eletricidade, da química e da física. O ateu está usando constantemente aquilo que nega. Por exemplo, cada vez que ele levanta uma cadeira, ele está usando o poder invisível que se recusa a admitir. Quando se vê diante de um problema, seja de matemática, de física nuclear ou de medicina, recorre a uma inteligência maior do que a sua. Nenhuma combinação de moléculas jamais compôs uma sonata, construiu uma catedral gótica ou escreveu um sermão da montanha. Existe uma presença ou poder invisível e intangível que dá força aos átomos e moléculas do universo, mas essa inteligência não pode ser pesada nem medida, assim como o poder invisível também não. Basicamente, esse primeiro relato descreve uma EQM, né, que é uma experiência de quase morte. Se você que está assistindo o vídeo de hoje se interessa por esses assuntos e quer ver mais vídeos falando sobre EQMs, eu vou deixar aí embaixo na descrição, no primeiro comentário também, o link do canal Afinal Que Somos Nós. É um canal maravilhoso, repleto de relatos assim como esse, de pessoas que quase faleceram, né, que tiveram uma experiência de quase morte. Alguns, ou a maioria, né, relata inclusive que foram diagnosticados como mortos, que o coração não estava batendo, enfim. Ela estava ali realmente sem vida e teve toda essa experiência, voltou para o corpo e voltou para contar a história. Muito interessante e eu realmente recomendo, caso, claro, você tenha interesse por esses assuntos, que você assista os vídeos desse canal,
porque é maravilhoso, um relato mais incrível que o outro. O próximo relato está na página 133 e se chama Como o telepsiquismo resolveu um problema de família. Um casal me consultou a respeito de um problema muito preocupante. Ele havia recebido conselhos conflitantes por parte de 2 advogados, e esses conselhos, por sua vez, estavam em desacordo com a opinião de um pastor. Expliquei que toda ideia tende a se manifestar a menos que seja inibida e neutralizada por uma outra em sentido contrário. E acrescentei que, se eles manifestassem um desejo sincero por uma solução divina, essa convicção passaria ao subconsciente, que analisaria a questão e daria a resposta apropriada. A mãe da mulher vivia com o casal e era pouco mais que um vegetal humano. O marido se aborrecia muito com a situação. Os irmãos da mulher a criticavam porque ela queria internar a mãe em um asilo e ratear a despesa entre eles, com o que não concordavam. Depois da nossa conversa, o casal entregou o problema ao subconsciente, afirmando antes de dormir: entregamos fulana a presença divina na qual ela vive e existe. A inteligência infinita sabe o que é melhor e trará uma solução justa. Temos fé absoluta em que o poder divino tomará conta dessa mulher, sua própria filha, e lhe dará liberdade, paz e harmonia. Deus sabe e Deus se importa, e vamos repousar na certeza de que existe uma solução perfeita. Na primeira noite em que eles rezaram dessa forma, confiando em uma solução divina e harmoniosa, a velha senhora faleceu tranquilamente e não sem antes passar por um momento de lucidez em que disse para a filha: a oração de vocês me libertou. Então partiu para outra dimensão. Nosso subconsciente conhece todas as respostas. Dê ouvidos a esses palpites, conselhos e intuições. O subconsciente pode se manifestar de muitos modos. Como vimos, o telepsiquismo visa ao contato com os poderes infinitos do subconsciente. É em nosso subconsciente que está o Eu Sou da Bíblia, a presença e o poder de Deus, o puro ser, o espírito auto-criador, ou o Om da Índia, que significa ser, vida, presença. Nosso subconsciente também é a lei da nossa vida, que, como sabemos, podemos usar de forma positiva ou negativa. Não sonhamos com nosso consciente. Quando sonhamos, nosso consciente está adormecido e se une ao subconsciente. Como vimos nos capítulos anteriores, o subconsciente dramatiza nossas ideias e pode apresentar muitas imagens simbólicas ou situações incongruentes. Os sonhos são os programas de televisão de nossa mente superior. Existem sonhos de vários tipos, até mesmo os proféticos, dos quais presenciamos um evento antes que ocorra. Nossos sonhos também podem representar a satisfação de um desejo. Assim, por exemplo, se você está com muita sede quando vai para a cama, seu subconsciente pode fazer pensar que está bebendo um copo d'água. Os sonhos também podem representar um aviso para evitar uma tragédia. Esse relato me lembrou um corte de um podcast que eu assisti recentemente, que realmente me impressionou muito. E nesse corte, a Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos, que faleceu inclusive recentemente, ela compartilhava um acontecimento de algo que ocorreu antes do sequestro, Quem é mais das antigas, igual eu, deve lembrar que há muitos anos ela foi sequestrada, teve todo um negócio, mobilizaram tudo ali, E quem vê as imagens da Patrícia, ela tá sempre sorrindo, feliz, e logo depois ela ter sido solta ali pelos... Eu não lembro de muitos detalhes sobre o sequestro, na verdade, sabe? Mas eu quero compartilhar o que ela compartilhou ali. Então, ela estava falando nesse podcast o seguinte, se eu lembrar, inclusive o link eu vou deixar embaixo, tá? Ela estava falando o seguinte, que
aquele momento do sequestro dela foi uma virada de chave enorme e foi quando ela realmente se apegou à espiritualidade. Foi quando ela percebeu que Deus estava do lado dela. Por quê? Um tempo antes de acontecer aquilo do sequestro, ela teve um sonho em que ela, se eu não me engano, ela estava embaixo d'água, né, no meio de um monte de tubarões, e tinha tipo aquelas gaiolas, sabe? Que geralmente a gente fica dentro e fica os tubarões do lado de fora. E ali estava a empregada da casa dela. E por algum motivo no sonho ela troca de lugar com a empregada e ela fica ali no meio dos tubarões, só que ela fica bem, né? Fica bem ali no sonho. Ela diz que ela não costuma comentar sonhos assim, mas naquele dia ela encontrou a empregada, ainda comentou com ela sobre o acontecido. Olha, eu sonhei com tubarões, não sei o que e tal, a gente trocava de lugar. Um tempo depois aconteceu tudo aquilo. Sequestraram a Patrícia, que pelo que eu entendi, eles estavam com a empregada, perguntaram, né, bateram de frente com a Patrícia que estava saindo do quarto da irmã dela e perguntaram para a empregada, olha, quem é essa daí? A empregada pegou e falou, olha, essa daí é filha do Silvio Santos, né? É a Patrícia. Nisso eles trocaram, olha só, trocaram a empregada pela Patrícia. E aí eles levaram a Patrícia no carro, colocaram aquela venda, né? Aquela coisa no rosto para ela não ver nada. E aí eles pegaram e falaram, olha, fica tranquila, não sei o que. Eu sou o Tubarão 1 e ele é o Tubarão 2. Eles se apresentaram como Tubarão, como codinome Tubarão. Ela disse que naquela hora ela lembrou do sonho dela, que foi um aviso, tipo, e no sonho ela estava super bem. Mesmo no meio dos tubarões, ela estava se sentindo bem. Então, naquele momento, ela sentiu que tudo daria certo, que o espiritual já tinha avisado ela que aquilo iria acontecer, entende? E eu achei muito interessante, porque casa exatamente no que o Dr. Joseph Murphy trouxe aqui, né? O eu sou, o Deus interior, enfim, o subconsciente, que tudo sabe, avisou ela com antecedência sobre algo que iria acontecer. Eu achei essa história extremamente interessante, esse depoimento da Patrícia. Se eu encontrar, inclusive, eu vou deixar o link aí embaixo também para que vocês assistam. E eu gostaria de saber, você tem algum relato que você gostaria de compartilhar envolvendo o telepsiquismo, o poder da mente, lei da atração, tudo isso? Escreve aí nos comentários, por favor, que eu vou amar saber. Eu gostaria também de agradecer aos membros aqui desse canal maravilhosos. Muito obrigada por apoiarem esse projeto. E se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu gostei e já se inscreva aqui. Inclusive, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria apenas de recomendar aqui o meu diário de manifestações. Ele é recheadinho, tem técnicas incríveis sobre lei da atração e inclusive tem uma área onde você vai se comunicar com o seu subconsciente para registrar ali todas as informações que o seu subconsciente traz. Tem guia passo a passo também que vem com o diário de manifestações, vários bônus. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição e no primeiro comentário, caso, claro, você queira dar uma olhada e quem sabe, né, adquirir, porque é um produto maravilhoso. Gratidão imensa por você ter assistido até aqui. Um super, hiper, ultra, mega beijo. Tchau, tchau.